Olá pessoal, parabéns e obrigado por ter se inscrito nesse treinamento sobre as 5 ferramentas e dicas práticas para elaborar o seu plano de negócios. Eu vou começar me apresentando rapidamente. Me chamo Leonardo Pazini, sou empresário há mais de 16 anos, trabalhei em 2 grandes agências, Giovanna FCB e McCann Erickson, atendi grandes contas como Sendas, Bom Marché, Coca-Cola, TIM, Cera Johnson, Jornal Globo. Depois eu abri restaurante. Trabalhei 4 anos com isso, depois trabalhei no Comitê Olímpico, nos Jogos Pan-Americanos de 2017. Depois eu fui para a empresa da minha família, chamada Way Design, fiquei 8 anos. Em 2015 a gente criou um conselho consultivo, do qual eu faço parte até hoje. Virei sócio de uma construtora de obras de pequeno e médio porte aqui no Rio de Janeiro. Em 2015 vendi minha participação em 2019. Em 2016 eu montei a Together Group, que é uma empresa de gestão empresarial com foco em pequenas e médias empresas. Atualmente a gente faz gestão de mais ou menos 15 empresas, das quais a gente tem uma opção de virar sócio, então a gente é sócio hoje de 4 empresas, que é a própria Way Design, que é da minha família, a Brigitte, que é um vinho francês, o Ritmo, que é um marketplace de músicas, e a Lancera, que é uma agência de infoprodutos. Então, feita a minha apresentação, eu gostaria de convidar vocês para assistirem uma live que eu fiz sobre precificação, que ficou muito legal. No final da live vocês vão receber inclusive 2 planilhas, uma de precificação de produto e uma de serviço. Para acessar o link, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também na bio do meu Instagram. Convido também a vocês a fazerem parte do grupo que eu tenho no Telegram, onde eu compartilho cases, ideias e novidades do mundo empresarial. Já tem bastante gente no grupo, tá bem legal. O link também eu vou deixar na descrição do vídeo e na minha bio também do Instagram. Eu vou começar agora então a apresentação, né? Eu vou fazer uma pequena introdução e depois eu vou falar sobre 5 ferramentas e dicas práticas para você elaborar o seu plano de negócios. Esse treinamento serve tanto para você que vai montar um negócio pela primeira vez ou vai montar algum negócio seu, quanto você, empresário, empreendedor que já tem uma empresa, porque vale a pena você revisitar esses pontos que eu vou falar para você rever se vale a pena fazer alguma alteração, adaptação, enfim, no seu negócio. Vou compartilhar com vocês uma tela ao longo da apresentação. Ok? Então, vamos lá. Vou começar fazendo uma introdução. O sumário, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o mercado, né, sobre taxa de mortalidade de empresa, vou falar um pouco disso. Depois eu vou falar sobre os 6 P's do marketing. Vou falar um pouco sobre benchmark, sobre análise SWOT, plano de ação da SWOT, sobre diferenciais competitivos, projeções financeiras e vou fazer uma conclusão. Tá ok? Vamos lá. Essa pesquisa, a fonte é Doing Business e aí ela mostra o ranking que o Brasil está em cada item, né? São itens que são relevantes para você montar e gerir uma empresa. Então isso é o tal custo Brasil que a gente fala, né? Ter empresa no Brasil realmente não é fácil. E aí mostra em que posição que o Brasil está em cada assunto. Então, por exemplo, execução de contratos. O Brasil está na posição 58. Proteção dos investidores minoritários, 61. Resolução de insolvência, 77. Obtendo eletricidade, 98. Obtenção de crédito, 104. Comércio internacional, 108. Registro de propriedade, 133. Abertura de empresas, 138. Quem já abriu empresa sabe como é que é difícil. Obtenção de alvarás de construção, 170. E pagamento de impostos, 184. Então a gente está vendo que, a gente sabe que ter empresa no Brasil realmente não é fácil, e isso só aumenta a responsabilidade e a necessidade dos empresários serem muito bem capacitados, se planejar muito quando for abrir uma empresa, porque isso aumenta a taxa de mortalidade das empresas. Segundo os dados do IBGE, 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos de vida. Então, assim, é um dado muito relevante. E não coloco a culpa disso somente no custo Brasil. Eu acho que tem muita culpa também nossa, empresários, empreendedores e empresários. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente não pode alterar, infelizmente, a gente não pode alterar os impostos que a gente paga no Brasil. E a gente tem que pagar imposto.
Só que a gente pode alterar a forma que a gente planeja a abertura de uma empresa e como a gente conduz a gestão da empresa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quais são as principais causas de mortalidade das empresas? Primeiro, é importante olhar por que a pessoa abre uma empresa. Então, o dono da empresa que não sobrevive. Por que ele abriu uma empresa? Por necessidade, estava desempregado, por exemplo, ou por alguma exigência de um cliente ou de um fornecedor. Eu costumo dizer que o motivo pelo qual você vai abrir empresa já diz muito sobre o sucesso ou o fracasso da empresa. Empresa deve ser aberta por você enxergar uma oportunidade, né, por você ter uma sociedade com uma pessoa que conhece muito do ramo. Né? Então, o motivo pelo qual você abre uma empresa, os empresários abrem uma empresa, eu digo que isso fala muito sobre se essa empresa vai ter sucesso ou não. E quais são as grandes causas de fracasso de empresas? O primeiro, não em ordem, tá? Mas eu vou falar sobre 3. Planejamento, ou melhor, falta de planejamento, falta de negociação, uma boa negociação com fornecedores, e isso passa um pouco pela experiência de gestão, de ser empresário, e como as pessoas não planejam, não fazem uma projeção financeira, não projetam capital de giro, né? Porque nenhuma empresa começa a dar lucro no primeiro ou segundo mês. As pessoas falta dinheiro para as empresas, porém, e elas não conseguem dinheiro em banco, porque as exigências, né, o risco de inadimplência é muito alto, então os bancos não emprestam dinheiro para empresas muito novas, que não têm histórico, e aí a pessoa se vê numa encruzilhada, e isso é um dos grandes motivos pela falência de empresas. Outro grande motivo é capacitação. Então aí em si a capacitação dos pequenos e médios empresários, as pessoas que vão abrir uma empresa. E isso eu costumo dizer que você consegue resolver de 2 maneiras. Primeiro, você se capacitando antes, né? Você quer abrir um restaurante, trabalhe em restaurante antes, se capacita, estuda sobre o mercado. E a segunda é você colocando sócios que complementem vocês. Eu sou muito defensor à sociedade. Eu acho que sociedade você tem que colocar um sócio que te complemente. Então, se você é muito bom em marketing comercial e RH, coloca um sócio que é muito bom em finanças, fiscal, contábil, né? E pessoas que não investem em mão de obra. Então, quando a gente fala capacitação, a gente fala do próprio empresário, mas também das suas equipes. Até porque se você não entende nada de finanças, como é que você vai avaliar e contratar um bom financeiro? Fica até difícil de você avaliar, né? E por último, gestão. E aí sim, eu estou falando de gestão de empresa, né? Como tudo na vida, a gente ganha experiência com a prática. Então, quem nunca teve uma empresa, vale a pena ter um sócio mais experiente, aperfeiçoação de produtos, não se atualiza, não acompanha despesas e receitas com rigor, né? Que aí é a parte financeira. Eu não acredito em gestão eficiente hoje em dia, com o mundo hoje do jeito que a gente tem que ter o controle de custos muito bem feito. R$1 hoje faz grande diferença. Hoje em dia eu não acredito em uma empresa de sucesso que não tem uma gestão financeira muito bem feita. Pelo menos um DRE, um fluxo de caixa e um projetado. E produto sem diferencial, né? É muito comum pessoas abrirem uma empresa igual às outras empresas que tem, né? Então, se você não tiver um diferencial competitivo, qual o diferencial da sua empresa? Por que o cliente vai consumir o seu produto ou o seu serviço e não no concorrente? Isso complica, tá ok? Então aí uma introdução, e aí eu vou falar então sobre a primeira ferramenta, são 5. A primeira ferramenta que eu considero muito importante, eu imagino que vocês conheçam, porém muitos empresários não fazem essa análise com a frequência que deveria. São os 6 P's do marketing: produto, preço, praça, promoção, pessoas e processos. Vamos falar um pouco sobre cada um. Eu não vou ler todos os slides, tá, gente? Eu vou passar mais rapidamente porque vocês vão receber esse material no final do treinamento, tá ok? Então, em termos de produto, né? O P de produto, de Kotler, Armstrong, é o que é o seu produto, qual é a tua marca, qual é o seu nome, quais são os seus diferenciais competitivos, o que você resolve na vida do cliente, né? Por que você fundou esse negócio, o seu produto ou o seu serviço? Ele resolve algum problema? Ele traz alguma solução relevante para o mercado? Ou ele é mais um apenas? Né? Qual é a embalagem? Como é que você vai vender isso? Como você vai mostrar o teu produto? Então esse é o P de produto.
E está em ordem, tá, gente? A primeira coisa é você pensar no produto ou no serviço. Feito isso, você vai agora analisar o preço. E aí eu queria falar mais uma vez, eu recomendo que vocês assistam a live que eu fiz sobre precificação. Ela está bem completa. É uma live que, inclusive, eu preencho uma planilha junto. Eu preencho a planilha ao vivo, na hora. Uma planilha de produto e uma de serviço. E lá eu entro mais a fundo no item preço. Né? Lembrando, falando de forma resumida, o que eu falo de mais importante nessa live é, quando você for formar preço, você tem que olhar três pontos. Tem que olhar a parte financeira, ou seja, quanto você precisa cobrar para você pagar seus custos e sobrar o lucro para os sócios. Você precisa olhar a percepção do cliente, se o cliente vê o valor nesse produto ou nesse serviço, ele aceita pagar por isso. Não adianta nada você abrir um restaurante e vender uma Coca-Cola por R$30, o cliente não vê, ele sabe que a Coca-Cola não vale R$30, né? Então você tem que olhar a percepção do cliente. E por último, e talvez mais importante, você olhar a concorrência, né? Você não pode cobrar R$30 a Coca-Cola se a concorrência cobra 8, né? Então é importante você olhar. Olhando esses 3 pontos, você vai formar seu preço. Lembrando que você já passou pelo P de produto, então você já sabe se o seu produto é de alto valor agregado, se é um produto que você vai ganhar escala, se você vai usar uma estratégia de preço agressiva, com uma margem menor para ganhar volume e depois aumentar. Isso eu falo mais a fundo na minha live de precificação. Estratégia de preço tem que estar diretamente ligada à sua estratégia de produto, de posicionamento de marca. Praça, então o P de praça é aonde, se for uma loja, aonde você vai montar essa loja, qual é o tamanho da loja, se você for um produto, como é que é a logística para você chegar até o cliente, como é que vai ser a distribuição do seu produto. É importante você entender, depois que você definiu o seu produto, o seu preço, você sabe quem é teu cliente, é importante você entender o comportamento do seu cliente. Porque entendendo o comportamento do seu cliente, você vai saber se é um cliente que compra online, se é um cliente que gosta de ir na loja, se é um cliente que gosta de ir uma loja muito grande, né, porque é imponente, como é no segmento de móveis, por exemplo, móveis de alto padrão, tem que ter lojas grandes, bem localizadas, em shopping muito legal. Então é importante você entender isso e você montar a praça de acordo com o seu público. Uma coisa muito comum que eu vejo às vezes, por exemplo, conversando com empresários, pequenos e médios empresários, eu vejo, eu vou abrir um salão de beleza. Aonde você vai abrir o salão de beleza? Eu vou abrir no bairro tal. Mas por quê? Porque é perto da minha casa. Mas quem diz que o seu público do salão está perto da sua casa, né? Então você tem que pensar sempre com o olhar do cliente e não o que é melhor e mais cômodo para você. O P de promoção, no sentido de promover, né? Então, importante você, já entendendo o seu produto, estratégia de preço, o seu público, você já vai saber se o público é classe A, classe B. Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai mostrar o seu produto para o seu cliente? O seu cliente está no LinkedIn, o seu cliente está mais no Instagram, o seu cliente lê jornal físico, lê Valor, lê Jornal Globo, ele assiste televisão, canal fechado, canal aberto. Você precisa entender o perfil do seu cliente e você se comunicar de forma eficiente com o seu cliente. Dando uma dica aqui no item promoção, é muito comum pessoas abrirem empresa, fazerem grandes investimentos, montar uma cozinha, montar um restaurante, um salão e depois a pessoa não ter dinheiro para investir em publicidade. Isso foi um planejamento mal feito. É igual você comprar um carro maravilhoso e não ter depois como pagar o combustível, né? Então, guarde um dinheiro, por isso que é muito importante fazer o planejamento, um plano de negócios e uma projeção financeira, que é um dos itens que eu vou falar mais tarde aqui, porque você precisa ter caixa para fazer investimentos. Não adianta nada você abrir uma empresa e você não divulgar que você abriu uma empresa. Então guarde um dinheiro para promoção e publicidade. Eu costumo dizer que 5% do faturamento é um bom número. 5% da sua receita bruta é um número que você pode usar para promoção, marketing. Lembrando que isso depende um pouco do estágio da sua empresa e o quão rápido você quer crescer. Se você é uma empresa nova que está entrando no mercado muito competitivo, você quer ganhar mercado rápido, você vai ter que investir bastante dinheiro.
né, em publicidade. Se você está entrando no mercado novo, que não tem tanta concorrência, talvez você não precise investir tanto, né? Então, entendendo o seu público e fazendo comunicação assertiva, você vai ter uma rentabilidade melhor do seu investimento. Importante você mensurar os resultados. Todo investimento que você faz, é importante você mensurar os resultados. O P de processos, aqui é um P que os empresários costumam falhar muito, porque por natureza, né, até por questão cultural, o brasileiro não é muito organizado e planejado. O empresário brasileiro ele faz muito no feeling e ele costuma organizar os processos da sua empresa quando ele começa a sentir dor. Ou seja, quando a empresa está maior e ele vê que ele precisa organizar os processos da empresa. Eu vou falar um pouco disso, eu estou montando uma empresa agora, a gente está no 4º mês da empresa e a gente começou muito bem organizado, já criando os processos desde o início. Então eu aconselho, parece que não é tão importante, mas o P de processos é muito importante para a sua empresa estar muito bem organizada, todos os processos internos e externos, isso envolve toda a empresa, né? É legal fazer um fluxograma, uma dica que eu dou, fazer um fluxograma por setor, né? Desde da prospecção do cliente até o fechamento, envio da nota, pagamento, pós-venda. Então todos os processos da empresa precisam ser mapeados e padronizados e explicados para toda a equipe, treinado e com frequência você falar sobre isso. A empresa, quando tem bons processos, uma pessoa não vai trabalhar uma semana e tudo corre naturalmente, não tem problema, porque o processo está tão bem definido que outras pessoas podem fazer a função dessa pessoa. Falando em pessoas, agora o P de pessoas. Muitas pessoas dizem que é o P mais importante, porque de nada adianta você ter um excelente produto, um excelente serviço, um preço muito bem definido, processos muito bem feitos, uma promoção muito bem feita, com a praça, o seu ponto, você está no lugar certo, mas se você não tem as pessoas corretas para tocar o seu negócio. Vou usar alguns exemplos, eu vou sempre usar exemplos meus de empresa que eu sou sócio. Eu tenho um vinho, por exemplo, chamado a Brigitte, que é um vinho francês. Se eu não tiver um vinho de alto valor agregado, que a gente vende para bares e restaurantes legais, supermercados legais, na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece. Se eu não tiver uma equipe comercial muito boa, que consiga passar valor agregado para o produto, de nada adianta eu ter um produto maravilhoso, uma marca maravilhosa. Se eu não tiver excelentes vendedores na minha loja da Way Design, que eu vendo móveis de alto valor agregado, móveis, sofá, cadeira, poltronas, se eu não tiver excelentes vendedores, que a gente chama inclusive de consultores de venda, eu também não adianta nada eu ter produtos maravilhosos, de designers consagrados, no melhor shopping do Rio de Janeiro, de nada vai adiantar. Então o P de pessoas é fundamental. E o P de pessoas, isso começa desde a contratação. Você entendendo a sua empresa, qual é a cultura, quais são os valores da sua empresa, qual o posicionamento que você quer ter, você quer ser líder de mercado, você vai concorrer com quem? Quem são seus concorrentes? E você começa a contratar melhor. Então você começa a analisar desde a primeira entrevista que você faz se as pessoas têm aderência à cultura da sua empresa. Então esses são os 6 P's. Vou falar agora sobre benchmark. O que é benchmark? Benchmark é você analisar a concorrência. Eu costumo dizer que a gente precisa conhecer a fundo a concorrência, não de uma maneira neurótica a ponto de você ficar tão preocupado com os seus concorrentes e você não se preocupar com a tua empresa, mas você precisa estar antenado e saber o que os seus concorrentes fazem. Se você tiver muitos concorrentes, eu sugiro que você escolha 3, os 3 principais, e você monitore esses concorrentes. O que eles estão fazendo? Aonde que eles estão anunciando? Qual o preço que eles estão praticando? Eles fazem ação de Black Friday, por exemplo. Quais são a estratégia dele? Quais são os diferenciais competitivos deles? Como é que eles estão vendendo? Estão vendendo bem? Não estão? Tem maneiras de você descobrir isso. Então, eu aconselho sempre ficar de olho na concorrência para você vender algo que eles não vendem. Quanto mais você conhecer a sua concorrência, mais você vai poder se diferenciar e o cliente vai perceber isso. Então, esteja à frente dos seus concorrentes. Falando agora sobre a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta que eu uso bastante. Eu aconselho que seja feita uma vez por ano, atualizada.
Inclusive, eu sugiro que imprima e deixe na sua mesa para você olhar de vez em quando. O que é análise SWOT? São forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do mercado e da sua empresa. Explicando rapidamente o que é análise SWOT, forças e fraquezas, tudo que é interno. Ou seja, quais são as forças da sua empresa? Vou dar um exemplo. Se você tem uma loja de imóveis que trabalha com designer, uma força sua pode ser ótimas parcerias com designers consagrados. Isso é uma força, é interno, é da sua empresa. Fraqueza é tudo que é interno também. Então vamos supor que você esteja num ponto ruim. Você está num ponto, você não está num shopping legal, não tem nenhum concorrente do lado, você está meio isolado. Isso é uma fraqueza. Meu ponto é uma fraqueza. Então, força e fraquezas, tudo que é interno, tudo que você tem poder para resolver. Oportunidades e ameaças, tudo que é externo, tudo que é do mercado. Oportunidades, por exemplo, da minha marca de vinhos, é o alto consumo de vinhos que tem aumentado. Esse treinamento está sendo gravado agora em 2020, né, quando teve a crise, a pandemia, e o consumo de vinhos aumentou bastante. Então, uma oportunidade é o alto consumo de vinhos, é externo. Uma ameaça, barreira de entrada, por exemplo. Entrou um concorrente novo. Claro que eu não vou citar nome de concorrente, mas entrou um concorrente novo. É um mercado que está muito aquecido. O meu vinho é rosé. Rosé refrescante. Você bota gelo, é uma pegada mais descompromissada. Por que eu estou falando isso? Para dar como exemplo ameaças. Então, barreira de entrada. Né? Então, é importante você entender e fazer suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Compartilhe com a tua equipe, peça a opinião de algumas pessoas para você não esquecer de colocar nada. Tá ok? Depois que você faz a sua SWOT, você vai fazer um plano de ação da SWOT. Resumindo esse slide, o que é o plano de ação da SWOT? Você vai aproveitar as suas forças, ressaltar isso para o mercado e para os seus clientes. Você vai tentar resolver as suas fraquezas pode até uma fraqueza não virar força, mas pelo menos que deixe ser uma fraqueza. Você vai aproveitar as oportunidades de mercado, isso é o principal, né? Então é importante ficar bem antenado com tendência, o que está acontecendo, é importante você olhar países que são referência no segmento que você atua. E, muito importante, cuidado com as ameaças. Então, você entendendo quais são as ameaças, você consegue tomar ações para que, se essa ameaça aconteça, a sua empresa não sofra tanto. Tá? Então, quanto mais você se planejar, mais chance você tem de evitar alguma surpresa para a sua empresa. Eu costumo dizer, se você não se planejar, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? E você tem muito mais chance de ir para o lugar errado. Então, você fazendo um bom planejamento, um plano de ação, uma SWOT, isso não garante que você vai ter alguma surpresa que vai impactar na sua empresa. Porém, as chances disso acontecer diminuem bastante. Falando sobre diferenciais competitivos. Eu vejo muita empresa abrindo sem diferenciais competitivos. Diferencial competitivo, se você tiver um diferencial competitivo, está bom. Se tiver 2, está muito bom. Se tiver 3, está excelente, fenomenal. Tá? É muito importante não confundir diferenciais competitivos com fatores críticos de sucesso. Fator crítico de sucesso é um commodity, é algo que você tem que ter. Se você não tiver, vou dar um exemplo. Se você é uma empresa de marca digital, fator crítico de sucesso, entender de marca digital. Isso não é um diferencial competitivo. Se você é uma loja de móveis de decoração, de designer, fator crítico de sucesso, ter peças de design. Isso não é diferencial competitivo. Tá? Eu vejo muita gente, quando eu pergunto, quais são os seus diferenciais competitivos? E as pessoas têm umas respostas que não são diferenciais competitivos. São fatores críticos de sucesso. É muito difícil, não é fácil encontrar um diferencial competitivo, mas eu arrisco dizer, se você está abrindo uma empresa e você não sabe qual é ou quais são os seus diferenciais competitivos, estuda mais o mercado, pense mais no seu negócio, no seu serviço, no seu produto, tente encontrar diferenciais e depois monta o seu negócio. Cuidado para você não ir naquela empolgação, né, que papel e PowerPoint aceita tudo, de você montar um plano de negócio que vai ficar bonita a tua empresa, porque depois você pode sofrer com isso. É melhor você demorar 1 ano montando um negócio do que você abrir em 6 meses e depois ficar 3 meses perdendo dinheiro e fechar o seu negócio.
que é o que acontece, que a gente viu anteriormente aqui, a taxa de mortalidade de empresas. Tá? Então encontre os seus diferenciais competitivos. O diferencial competitivo, se você quiser descobrir, você que já tem uma empresa, faz um teste. Se você vende para B2B é mais fácil. B2C você consegue fazer também. Pergunta para um cliente seu, para o seu melhor cliente, ou para um cliente que você perdeu. Pergunta para um cliente seu por que ele compra na sua empresa e não compra no concorrente. Talvez essa seja a resposta de diferenciais competitivos. E pergunta para um cliente que você perdeu por que ele não compra mais na sua empresa e ele compra no concorrente. Talvez essa seja a resposta do diferencial competitivo do concorrente. Bem, vou falar um pouco agora de projeções financeiras, que aí, feito então toda essa análise que tem mais a ver com a parte administrativa e marketing, vamos falar um pouco sobre números. De nada adianta a gente montar um negócio com toda a parte de marketing e produto e comercial bem feita se você não tem números, né? Então, para fazer um plano de negócios, a última ferramenta que eu queria falar é essa de projeções financeiras. Para você fazer projeções financeiras, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a sua empresa hoje. Então, você vai fazer uma análise interna. Quantidade de venda, faturamento, custos fixos, custos variáveis. Você tem que montar um DRE, uma DRE, demonstrativo de resultados. Tá? Se você conseguir montar uma DFC também, melhor ainda, demonstrativo de fluxo de caixa. Qual é a diferença de uma DRE e uma DFC? DRE é por regime de competência, né? Então, e DFC por regime de caixa. O que é isso? Se um cliente compra 10 mil reais de você e paga 10 mil reais em 10 vezes, no DRE os 10 mil aparecem hoje. No DFC vai aparecer 10 vezes, R$1.000. Então essa é a diferença. O que é uma DRE? Eu posso compartilhar, eu vou fazer treinamentos falando sobre DRE e fluxo de caixa, porque são ferramentas importantíssimas para fazer gestão de uma empresa. O que é uma DRE? Uma DRE são todas as linhas da empresa, começando em receita, deduções de vendas, imposto, CMV, que é custo de mercadoria vendida, ou CSP, custo de serviço prestado. Depois vem todas as despesas fixas, variáveis, depois vem o teu EBITDA, depois vem as despesas financeiras, depois vem seu lucro líquido. Falando de forma bem resumida, isso é uma DRE. Tudo que você recebe e tudo que você paga tem que entrar na DRE, de acordo com o tipo de conta. Então, despesas, vai ter uma linha, por exemplo, de despesas de telefone, vai ter uma linha sobre material de escritório, vai ter uma linha de folha salarial, vai ter uma linha de comissão de vendas. Você montando, fazendo a sua análise interna, montando o seu DRE, o seu fluxo de caixa, você vai ter uma visão clara e objetiva da sua empresa. Você vai saber, por exemplo, aonde você está gastando mais dinheiro, quantos por cento cada linha representa o seu faturamento. Você vai fazer lei de Pareto, que a gente fala, né? Então você vai poder atacar as contas mais altas para você economizar, né? Vale a pena atacar qual conta agora? A conta do CMV, que você gasta, será 100 mil por ano, ou a conta de material escritório, você gasta 6 mil por ano? Ataca CMV primeiro. Tá? Então essa é a primeira coisa para você montar as suas projeções financeiras. Como eu estou falando de plano de negócios, eu estou focando em plano de negócios futuro. Então assim, eu estou falando sobre projeções financeiras. O foco agora não é para falar sobre gestão financeira do dia a dia da sua empresa. Tá? Eu estou falando aqui de montar o DRE e o DFC para depois você conseguir projetar. Tá ok? Depois que você montou então a análise interna, você vai determinar quais são as premissas, quais são os indicadores, quais são as grandes coisas que eu vou olhar para frente. Né? E aí eu dei alguns exemplos. Aumento de venda / produção, volume de investimento ou dívida. Vai precisar pegar investimento? Vai precisar pegar alguma dívida? Expansão do escritório, vai precisar? Um erro muito comum em empresas que fazem projeção é a linha da receita vai aumentando, só que a linha de despesas não aumenta. Então lembre-se, com exceção de quem é uma startup de tecnologia, o normal de empresa de economia real, quanto mais cresce o faturamento, alguns custos crescem junto. Né? Então você não pode dobrar o faturamento de uma empresa se você não vai contratar mais gente, por exemplo. Talvez tenha que aumentar a loja. Então é importante você prever isso para a tua projeção não ficar furada. Contratação de novos funcionários, depreciação de bens e equipamentos e projeções futuras de inflação e taxa de juros. Importante considerar isso.
O dinheiro daqui a 2 anos é diferente do dinheiro hoje. E aí você vai, por último, fazer a projeção. E aí eu aconselho sempre fazer 3 cenários: otimista, realista e pessimista. O realista, você vai tentar acertar na mosca a tua projeção de faturamento. E aí uma dica que eu dou: tente acertar na mosca. E aí o otimista, eu coloco 40% de aumento, e o pessimista eu coloco 40% a menos. Então você vai ter 3 cenários: otimista, realista e pessimista. E aí uma dica, outro dia eu falei sobre isso, sobre custo, controle de custo é igual a unha, tem que cortar todo dia. Uma dica para os empresários: considere que a tua empresa vai performar o pessimista. É muito melhor você projetar o pessimista, preparar a sua empresa para faturar 1 milhão, por exemplo, em 2021, e você faturar 2, do que você preparar toda a sua empresa e custo e estrutura para faturar 2 e faturar 1. Então, seja sempre cauteloso, econômico, principalmente em custos não estratégicos. Cuidado, as pessoas confundem muito custo estratégico com custo não estratégico. Custo não estratégico, você tem que cortar todo dia. Esse é o custo que eu falo que é igual unha. Não é todo custo, não. O que é um custo não estratégico? É um custo que não impacta diretamente na receita da sua empresa. Eu vou dar um exemplo. Imagina se você chega agora na pandemia ou numa outra crise, né? A crise tem no Brasil de 8 anos, o empresário precisa se acostumar com isso. Você chega numa crise, você está assustado com a crise, as suas vendas caíram, você vai cortar verba de marketing, você tem 4 vendedores, vai demitir 2. Essa não é uma redução inteligente, porque você está cortando custo estratégico. Você vai afundar mais ainda. Isso não é bom. Tem empresa minha que agora nessa pandemia de 2020, a gente investiu mais em marketing, que é o caso da WeDesign. A gente ia lançar uma coleção na loja do Casa Shopping, na Barra, no Rio de Janeiro, e quando veio a pandemia a gente teve que fechar a loja, a gente contratou uma produtora, fizemos vídeos muito bem produzidos e levamos a nossa amostra até os clientes. Então a gente até usou a chamada: se você não pode vir até a loja, estamos levando a nossa loja até vocês. Então a gente fez investimentos e valeu a pena. Então cuidado com redução de custo estratégico e não estratégico. E fundamental ter sempre redução de custo não estratégico. Então, feita a projeção, você então fez agora, você montou o seu negócio, definiu o seu produto, sua estratégia de preço, definiu aonde você vai atuar, que é o P de praça, contratou as pessoas e treinou as pessoas de acordo com o que é o seu produto, o seu serviço, tem os processos bem definidos, já sabe quem são seus concorrentes, está mapeando, está por dentro do que os seus concorrentes estão fazendo. Você fez o seu dever de casa em termos de análise financeiras, fez a sua SWOT, você se conhece, você sabe quais são as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e você tem um cenário projetado agora. Feito isso, assim, isso, gente, é um conselho que eu dou, são as 5 dicas práticas, ferramentas e dicas práticas e objetivos que eu sugiro que vocês façam para montar um plano de negócio. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu quis sugerir 5 ferramentas fáceis. Eu sou um cara muito skin the game, eu sou muito prático, eu sou empresário, eu tenho formação, uma formação acadêmica que eu acho importante, PUC, COPEAD, mas muito do que eu sei eu vivi na prática. Muito do que eu aprendi errando, inclusive. Então eu tentei fazer um treinamento para vocês muito prático, simples e que vocês realmente consigam fazer. E eu garanto, tenho certeza, se vocês fizerem essas ferramentas, se vocês fizerem essa análise bem feita, se vocês pedirem sugestão de alguém, um amigo, um conselheiro, para participar junto, que é muito válido, né? Ele pode fazer de graça e você ajuda na empresa dele, eu tenho certeza que a chance de êxito, não vou prometer nada, não sou o tipo de cara que faça o meu curso que você vai ficar rico, mas eu tenho certeza que a chance de êxito da sua empresa vai aumentar consideravelmente. Fazendo uma conclusão, mostrando números, por que eu resolvi falar sobre isso agora? Exatamente agora, nesse ano de 2020, no final do ano. A gente está agora, eu estou gravando isso em novembro de 2020.
Porque com a alta taxa de desemprego no Brasil, muitas pessoas vão abrir novos negócios, até por necessidade. A taxa de mortalidade no Brasil ainda é muito alta, como eu mostrei, dados do IBGE mostram que 60% das empresas não passam do quinto ano. Muita gente está abrindo empresa agora, então eu estou mostrando aqui dados do mapa de empresas do governo do Brasil. Em 2019, no primeiro quadrimestre, em 2019, 1.091.000 empresas foram abertas. Esse ano de 2020 agora, 1.114.000, um aumento de 2%. No ano de crise, de pandemia. A tendência é isso em 2021 aumentar mais ainda. E o fechamento de empresas, uma notícia boa, caiu. Em 2019 foram fechadas 388.000 empresas, em 2020, nesse mesmo período, 331 empresas. Uma queda de 17,1%. Eu estou aqui para tentar ajudar outros pequenos e médios empresários. Eu já abri um negócio e fechei um restaurante que eu tive por 4 anos. Eu sei quais foram os erros que eu cometi e são exatamente os erros que estão nessa pesquisa no começo. Eu não era capacitado ainda para ter uma empresa, eu não entendia do ramo de restaurante, eu não tinha um sócio que entendia, eu era publicitário e o meu sócio do mercado financeiro e a gente não estudou direito o mercado e não fizemos projeções financeiras. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu já cometi esse erro na prática. E perdi dinheiro, esse negócio perdeu dinheiro, claro, não deu certo. E depois eu já abri negócios e já reinventei negócios com base em tudo que eu estou falando. E graças a Deus, claro que não todas, mas a maioria das minhas empresas foram bem, estão crescendo. Hoje eu sou sócio da Way Design, que é uma loja de imóveis aqui do Rio de Janeiro, que foi fundada pela minha mãe. A empresa foi fundada em 82, tem 38 anos de mercado. Nós temos uma loja no Casa Shopping, uma em Ipanema, uma em Botafogo e uma área corporativa. Então a gente tem 4 centros de venda. Sou sócio hoje da Brigitte, uma marca de vinho francês. Estamos em 3 estados, em breve estaremos no Brasil inteiro. E sou sócio de um marketplace chamado Ritmo, que é um marketplace de som brasileiro, que a gente quer levar para outros países o som brasileiro. E sou sócio da empresa mais recente que a gente fundou agora, que é a Lancera, que é uma agência de infoprodutos, que a gente lança infoprodutores. Eu, inclusive, sou cliente da minha própria agência e nós temos outros 9 clientes. Todas essas empresas passaram por esse plano de negócios e isso aumentou consideravelmente a chance de êxito. Então, essa é a grande dica que eu dou. Essas são as ferramentas que eu sugiro que vocês façam. Estou deixando aqui os meus contatos. Me siga no Instagram, @leopazini, meu LinkedIn, Leonardo Pazini, e o link de um grupo que eu tenho no Telegram, que eu compartilho sempre ideias, ferramentas, conceitos do mundo empresarial. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Recomendo mais uma vez que vocês assistam a live de precificação, que vai estar no link desse vídeo e na minha bio do Instagram. Entre no meu grupo do Telegram e estarei sempre falando sobre assuntos relevantes, práticos e objetivos para você que já é um pequeno e médio empresário ou para você que quer abrir a sua primeira empresa. Tá bom? Obrigado a todos pelo tempo e desejo bons negócios para todo mundo. Sucesso para todo mundo.